José Carlos Garcia. Eu estou apresentando o trabalho Bode, que é uma escultura em madeira, na 22ª Bienal Vídeo Brasil. Eu me considero um escultor, né? Eu trabalhei muitos anos também como escultor de escola de samba, por 16 anos, e comecei os meus trabalhos assim mais como uma inspiração também em alegorias de carnaval, né? Usando muitas plumas também em algumas esculturas e algumas partes de madeira que eu usava de mobiliários antigos, né? Ou demolição, madeira de demolição. Com o tempo essas madeiras foram ganhando mais corpo, né? E desaparecendo um pouco dessa parte de plumas. E um momento da minha vida, uns 10 anos atrás, quando eu comprei uma área de um sítio, né, que era uma área de preservação ambiental, e lá eu descobri que, como tinha sido uma região onde tinha recebido muitos imigrantes suíços, né, eles tinham transformado muito a paisagem da Mata Atlântica para simular ali uma paisagem europeia, então plantando muitos pinheiros, né, muitas árvores exóticas, eucaliptos para poder usar na construção de casas, né, usar para lenha, ferramentas. E aí eu comecei então um processo de manejo florestal e com a derrubada dessas árvores exóticas para plantar árvores nativas. E no meio disso eu comecei a ver aquelas madeiras, né, que estavam ali tão grandes eu não podia usar, ou como uma construção, ou como lenha também, qualquer coisa desse tipo. Mas comecei a desenhar peças de escultura em madeira e então a madeira tomou um espaço maior dentro da minha produção, né? Eu fiz um desenho primeiro daquela peça e depois eu fui buscar uma madeira que se encaixasse melhor nesse desenho, né? Aí eu achei esse eucalipto e comecei a modificar um pouco o desenho para se encaixar realmente na madeira, né? Porque obviamente que não tinha exatamente aquele formato que eu tinha desenhado, né? Então, como eu queria preservar toda aquela curva, aquele movimento daquela madeira, né? E depois tentar unir o que eu já tinha pensado, né? Com a forma que eu tinha encontrado. E essas diferentes texturas é porque eu tenho fascínio por paisagens, né? Adoraria ser um pintor de paisagem, fazer isso. Então, essas texturas são... Porque quando a gente também está olhando para um lugar, a gente vê todos esses tipos de textura. Quando você está numa Mata Atlântica, que é onde eu tenho ido muito, né, por conta desse lugar, que eu tenho uma casa, essas diferentes texturas estão presentes ali. Você não está vendo uma floresta dentro daquela escultura, mas de alguma forma eu vou fazendo essa concentração de paisagem, né, do que eu tenho, do que eu sinto de cada parte, de cada camada ali da floresta, ou da terra, ou da pedra, ou da madeira, dos bichos, né, e vou concentrando como uma bomba mesmo, sabe? Que eu acho que tem que passar todas aquelas informações naquele único trabalho, como se estivesse armando uma bomba, né? Que tem que ter quando você chega e alguém chega de frente àquele trabalho e começa a percorrer aquilo e vai de alguma forma desarmando ou detonando essa bomba e começa a ter uma viagem ali dentro mesmo de onde veio aquilo, por que é daquela forma, aquele bode retorcido, que tem aquele esplendor, como se fosse quase um santo também, né? Tem uma textura, às vezes, que lembra uma escultura barroca. Eu sou apaixonado também por Aleijadinho, né? E tem essa questão da alegoria do carnaval, que tem que ter isso tudo ali dentro, como um carro alegórico tem, que cada alegoria passa só 15 minutos diante do público, né? A escola inteira aquela alegoria passa 15 minutos. Então é como se fosse uma bomba, uma concentração de tudo que vai ter que ser entendido naquele percurso, né? Então, assim, tem que estar tudo concentrado de alguma forma. Não que as pessoas precisem entender exatamente o que eu estava fazendo, até porque não é para ser entendido também aquilo. Mas ali realmente concentrando essas paisagens e fazendo essa bomba, né, como eu chamo.